Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Esta é a última lição desta revista aqui, a proposta de estudarmos as cartas de Paulo. Passemos pela carta de Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e a carta aos Colossenses. Hoje eu tenho um desafio de compartilhar com você alguns pontos fundamentais do que nós vimos até aqui. Quero pontuar algumas partes e compartilhar isso com você. Mas antes nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta caminhada, pela nova proposta que teremos no final, eu apresento para vocês. E agradecer também porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, graças a Deus por isso. Vamos pedir a Ele orientação para que a gente possa ter sabedoria para entender a sua palavra e, mais do que isso, que eu tenho falado sempre com vocês aqui, para pôr em prática o que nós aprendemos. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que nós tenhamos sabedoria para entendermos o que tu queres nos dizer pela tua palavra. E mais do que isso, nós queremos exercitar o que estamos aprendendo. Para isso, nós não conseguimos dar um passo sem a tua força, sem a tua presença, sem o teu auxílio. Então, tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós já vimos que o apóstolo Paulo escreveu várias cartas, né? Nós só destacamos 4 das tantas cartas que Paulo escreveu. Paulo é o grande escritor do Novo Testamento. E nós também entendemos que Paulo sempre está procurando uma resposta aos problemas daquelas comunidades. Então, a igreja de Éfeso tinha um problema e Paulo tentava resolver esse problema através das cartas que ele escrevia. A mesma coisa acontecia na carta aos Gálatas, na carta aos Colossenses, na carta também aos crentes de Filipos. Então, preste atenção nisso. Se nós acharmos algo em comum, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar a essência do Evangelho nos ensinos de Paulo. Eu queria que você atentasse para isso. Por exemplo, nós temos um valor muito caro para Paulo, que ele quase sempre coloca isso: adotados. Nós somos adotados por Deus. Pedi a Marília para ler Gálatas capítulo 1, versículos de 1, Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 7. E você vai ver que Paulo vai apresentar isso não apenas na carta aos Gálatas, mas também vai apresentar isso durante os outros escritos dele. Este é um valor muito caro para Paulo e muito importante para nós memorizarmos, que nós somos adotados por Deus. Vou pedir a Marília então para ler. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha que coisa interessante. Esse é um valor que Paulo vai tratar em Romanos, vai tratar em Coríntios, vai tratar em várias de suas cartas. Mas por que você precisa guardar isso? Porque nós todos os seres humanos, são criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Mas receber a condição de filho é só para quem aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Aí a gente deixa de ser apenas criatura
E também vale uma coisa para eu destacar aqui aos Gálatas. Lembra-se que ele sempre falava assim, vocês, nós, porque ele estava enfrentando uma controvérsia lá entre judeus e gentios. Tá? Então, quando ele está falando da lei aí, ele está falando especificamente dos judeus. E aí você pode me perguntar, como é que eu sou criatura, eu aceito a Jesus como meu Salvador, e como é que eu vou ter acesso à lei? Porque, na verdade, o judeu, vou colocar com outra cor aqui, para que você entenda, o judeu tinha acesso à lei antes mesmo... Aqui eu vou botar uma estrela de Davi. O judeu tinha acesso à lei antes mesmo de aceitar a Jesus. Então, já que ele tinha acesso à lei, ele achava que o mais importante era a lei, quando na verdade o mais importante é o sacrifício de Cristo na cruz. Então, o que Paulo vai dizer? Que não importa muito a questão da lei, sim, em si. Quer dizer, ela importa muito, sim, mas ela importa para nos orientar, porque se eu aceitar Jesus aqui, eu vou ter acesso à lei por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai me empurrar para eu ter acesso à lei. Agora, olha que coisa interessante, a lei pode vir antes, a lei pode vir depois, mas a essência de tudo aqui é Cristo. E agora, quando eu tenho a Cristo e você, que é judeu, também tem a Cristo, nós somos tratados não mais como criaturas, mas nós passamos a ser filhos adotados por Deus. Por que nós somos filhos? Porque as criaturas se afastaram de Deus. Se afastaram de Deus por conta do pecado. E como Deus não se relaciona com o pecado, nós nos afastamos de Deus. Mas, por meio do sacrifício de Jesus, que estava prescrito na lei, nós nos reconciliamos com Deus. E aí, nós passamos a ser filhos queridos, irmãos de Jesus, e fomos então adotados para a família de Deus. O que a carta aos Gálatas e as demais vão falar? Que a questão da lei, os judeus se achavam importante porque a lei vinha antes, mas os ensinos de Paulo vão mostrar que a lei vindo antes ou a lei surgindo depois, a essência de tudo é aqui, está em Cristo. Cristo é que nos une e nos torna irmãos. É por isso que a gente chama um e o outro que convivem conosco na igreja de irmãos. Nós somos irmãos porque nós temos a Cristo. Ser adotado é ser escolhido para receber a filiação. Então, você pode dizer para as outras pessoas, eu sou filho de Deus. E é mesmo, se você tiver a Jesus como Salvador. Quando é que você passou a ser filho? Como a Marília leu, quando eu aceitei o sacrifício de Jesus e me arrependi dos meus pecados. E a lei, para que serviu? A lei serviu como um professor, por isso que fala, a lei serviu de aio. A lei serviu enquanto eu não cheguei à maturidade, que seria o momento que eu aceitei a Jesus como Salvador. A lei serviu para mim, para isso. E a lei também é importante para nos orientar a entendermos o que é e o que não é a vontade de Deus. É claro que Paulo estava falando não apenas aos judeus, quando ele diz nós, e também para os gentios, porque ele também diz vocês. Deus enviou o seu Espírito em nossos corações. É Cristo que vai se formando em nós. Veja Gálatas capítulo 4, versículo acho que 19. Veja aí, por favor, Maria. Cristo é que vai sendo formado em nós.
Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Então vejam que esse é um processo não apenas de sermos adotados, mas de sermos parecidos com Deus, de sermos adotados e sermos iguais a Cristo. Este é um processo que Paulo vai falar por várias vezes, em vários de seus escritos, que o grande objetivo é que nós sejamos parecidos com Cristo, porque se Paulo tratou isso aos Romanos, dizendo que Cristo é o segundo Adão, aqui ele vai dizer que nós vamos nos formar até que cheguemos lá na estatura de Cristo. Então primeiro valor que você precisa guardar é que você foi adotado, você é adotado por Deus. Você não é apenas criatura de Deus, você é filho de Deus. E você se torna filho de Deus só por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A outra coisa que é o valor também, revestir-se. Esse é um valor também muito caro para o apóstolo Paulo, que a gente às vezes pensa que só está num texto, mas são vários textos que vão tratar desta metáfora usada por Paulo, que a gente precisa se revestir de um novo homem. A gente precisa se revestir de Cristo. Eu vou pedir a Marília para ler. Leia, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Agora, Colossenses 3, 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 27. Vamos lá, Marília, leia Efésios capítulo 4, 22 a 27. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Muito bem, então você entendeu que essa metáfora está sendo utilizada por Paulo, inclusive na carta aos Filipenses, mas ele não usa essa expressão de revestir, né? Mas é bom você memorizar, guardar isso, que além de adotado, o desafio de Paulo é para nos revestirmos de um novo. Como é que você vai se revestir do novo? Tirando o velho. Você tem que tirar a roupa velha e colocar uma roupa nova. Que roupa nova é essa? São as roupas apresentadas por Cristo. Então quem mentia não vai mentir mais. Então vai ser transformado. Eu quero tentar entender isso junto com você, pensando no que eu estou enfrentando agora. Você deve ter reparado, o professor deu uma engordada, né? Por causa dos remédios, por causa da medicação e por causa da falta de exercício também, que eu preciso voltar a fazer exercícios. O que aconteceu? Não tem tanta coisa assim, mas todas as minhas camisas, todas as calças, especialmente as camisas, elas não entram mais porque eu engordei muito. Então aí você fala, como é que você vai
conseguir sair, como é que você vai conseguir se relacionar com as pessoas se a camisa não cabe mais em você? Comprar uma nova. Tem que comprar uma nova. E só que é o contrário disso que acontece. Como assim contrário? Porque, na verdade, as roupas que estão no armário são as roupas que eu gosto. São as roupas que me fazem bem. São as roupas de quando eu estava magro. Então, na verdade, é como alguém que engorda e fica sonhando em revestir-se de novo daquelas roupas que eram mais agradáveis. É como alguém que faz uma operação, por exemplo, bariátrica, né? Ela sempre vestiu roupa grande, roupa plus size e tal. E agora ela vai entrar na loja e ainda tem a cabeça de gordo, não é? Então ela vai, já está magrinha, mas ela vai procurar a roupa GG. Aí o vendedor fala, não, o seu não é GG, o seu é M, o seu é P. A pessoa fica emocionada, fica feliz, porque a operação deu certo. A mesma coisa acontece com a nossa vida cristã, sabia? Porque à medida que eu vou me aproximando e me parecendo mais com Cristo, eu vou me revestindo de uma nova roupagem. Eu vou mudando o meu jeito de ser. E vou sendo um ser humano como o ser humano deve ser. E as pessoas à minha volta vão falar, não, peraí, isso não cabe mais em você. Ora, se não cabe mais em mim, é porque houve uma mudança, não na roupa, mas em mim mesmo. Então, este é o grande desafio para todo cristão. O grande desafio para todo cristão é nos revestirmos de Cristo. É fácil? Não é fácil. Mas é o desafio que temos pela frente, de colocarmos os valores de Cristo em nossa vida, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de agir, a forma de nos relacionarmos. Eu acho um trabalho dificílimo que Deus tem feito comigo. Porque eu tenho, como você, tenho história, tenho traumas, tenho dificuldades, mas Deus, que sabe de tudo, Ele sabe da minha história, Ele sabe das minhas dificuldades, e é Ele mesmo que sabe da minha história e das minhas dificuldades, que não vai apontar o dedo para mim, mas vai me ajudar a superar todas essas dificuldades. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer para você que você precisa se revestir de Cristo, se revestir do novo. É por isso que lá no começo do Novo Testamento você lê a história de Jesus com Nicodemos. Ele vai dizer, é necessário você nascer de novo. Que à medida que você vai nascendo de novo, você vai se desenvolvendo. Por que eu digo que não é fácil? Porque isso é como se nós tivéssemos, o pastor também gosta dessa metáfora, né? É como se nós estivéssemos andando. A vida cristã é essa caminhada. Eu dou um passo e me desequilibro aqui. Eu me desequilibro aqui, boto um pé, balanço, mas continuo andando. Então eu preciso prosseguir nesta caminhada de desenvolvimento espiritual. Esta caminhada é o desafio que eu tenho diante de mim. Vai mudando os hábitos, vai mudando a roupa, vai mudando todo o exercício. Mas isso a gente só faz se tiver vontade. Porque muita gente aceita Jesus e fala, não preciso de mais nada, meu nome está escrito no livro da vida. Mas olha, isso você tem que se ligar, porque a consequência de quem conhece a Deus é querer conhecer ainda mais. Essa história de que eu estou apaixonado é bem nesta hora que você tem que pensar nisso. Porque quem está apaixonado só quer pensar na pessoa, só quer saber da pessoa, só quer conhecer cada vez mais a pessoa. E aí vai desenvolvendo um relacionamento. Então, esta é o segundo valor que eu queria destacar para você. O primeiro qual é mesmo? Como é que você lembra? Você foi adotado. O segundo valor
é que você precisa se revestir. Agora, tem outra coisa que também é valor: maneira digna. Este é um outro valor apresentado pelo apóstolo Paulo que a gente vai ver. Efésios, capítulo 4, versículo 1, versículo 1 e versículo 22. Abra aí, Marília, por favor. Eu vou botar todos os textos aqui. Colossenses, capítulo 1, verso 10, e também capítulo 3, verso 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 27, e Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 18. Começa lendo Efésios, por favor. Efésios, capítulo 4. 1 e 22. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ok? Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Agora, Gálatas, capítulo 5, 16 a 18, vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas então você vai ver de novo o exercício de viver de maneira digna. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ok, então olha só. Paulo usa muito essa história de maneira digna, mas prestem atenção, porque ele vai dizer: vivam. Então, a vida cristã não é algo para você exercitar no domingo, quando você vai à igreja. A vida cristã não é para você exercitar quando você está no culto apenas. A vida cristã é para você viver todo dia. Todo dia. Toda hora. Porque isso tem que fazer parte da sua vida. Viver de maneira digna é viver como se Jesus estivesse vivendo junto conosco. Não é assim? Quando a gente recebe alguém em casa, a gente quer receber essa pessoa da melhor forma possível. E a gente quer aparentar uma coisa extraordinária. Como disse minhas sobrinhas, a gente, quando recebe alguém e a casa está bagunçada, empurra a sujeira para debaixo do tapete. Mas como hoje a gente usa pouco tapete, tem pouca coisa para empurrar para debaixo do tapete. Então a gente esconde nos armários, né? Até brinquei. Mas na sua casa não tem tapete? A gente esconde a bagunça debaixo da cama ou debaixo dos armários. Mas se você tem a convivência com a pessoa todos os dias, não dá para você esconder. Porque
uma hora ou outra você vai abrir o armário, tudo vai vir abaixo, tudo vai vir ao chão. Então é como alguém que está com uma piscina cheia de bolas e quer esconder as bolas da piscina. Então você afunda uma, a outra vem à tona, afunda a outra, a uma vem à tona. Não adianta esconder, a gente precisa aprender a viver a vida cristã. E isso é o fundamental no Evangelho apresentado por Paulo. O que Paulo estava experimentando, por exemplo, nas cartas da prisão, era verdade. E não era um teatro que ele fazia, mas a vida cristã é a vida cheia de vida mesmo. Então vamos começar a pensar nisso. Eu sou adotado, eu preciso me revestir de Cristo e eu preciso andar de maneira digna. Mais um valor eu quero compartilhar com você. Bem, eu apaguei o quadro, você viu aqui nesse intervalo. E qual é o valor? O valor é o segredo para a gente conseguir fazer isso. Para eu conseguir ser adotado, para eu conseguir me revestir, para eu conseguir andar de maneira digna, eu preciso estar em Cristo. Leia, por favor, Marília, Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, Colossenses 2, versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Colossenses 1:2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora preste atenção no que eu vou compartilhar com você. Eu preciso estar em Cristo. Mas como que eu vou estar em Cristo se é Cristo que tem que estar em mim? Isso é importante você entender. Cristo tem que estar em mim, mas eu tenho que estar em Cristo. Cristo, pensa num balde com água, um balde vazio, eu, por exemplo, e o balde grande de água. Quando eu coloco, a água entra, a água fica dentro e fica fora. A água enche o balde e também enche todos os limites do balde, por dentro e por fora. Estar em Cristo é estar mergulhado nele. Por isso que aqui nos textos, Paulo vai falar e fazer comparação com o batismo, que a gente está mergulhado em Cristo e a gente acende também, levanta dali da água para pensar que nós continuamos em Cristo, morremos para o mundo, vivemos para Deus, mas Cristo está habitando em nós em todos os limites. Então só tem um jeito,
Só tem um jeito de eu ser adotado, estando em Cristo. Só tem um jeito de eu me revestir do novo, estando em Cristo. Só tem um jeito para eu andar de maneira digna, estando em Cristo. Não tem outra alternativa. Se você quer andar de maneira digna da vocação que você foi chamado, de maneira digna de um cristão, de maneira de cidadão do reino de Deus, você precisa estar em Cristo. Se você quiser se revestir do novo, você não vai dar conta disso por conta da lei, ou por conta de ordens ou ordenanças, ou regras determinadas pela sua igreja, pela sua denominação. Você precisa estar em Cristo. E então, se eu quiser ser adotado por Deus, não tem outra alternativa além de eu estar em Cristo. Pensem nisso, guardem isso, por favor. Isso me motivou a compartilhar com você esses valores que só funcionam se nós estivermos, eu e você, estivermos ligados em Cristo. E olha que legal, se eu e você estivermos ligados em Cristo, nós vamos com certeza ser irmãos. E a gente vai aprender a conviver. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Bem, se você conseguir guardar isso aqui, eu vou ficar muito feliz. Aqui você vai entender liberdade cristã. Nós vimos isso aqui. Aqui você vai ver igreja, corpo de Cristo. Aqui você vai alegria, mesmo no meio do sofrimento. E aqui você vê Jesus, cabeça da igreja. Então o que nós vimos aqui durante esse período? Que Efésios e Colossenses se relacionam. Que Filipenses é a grande carta, o grande tratado da alegria. E a carta aos Gálatas é que não há outro evangelho. O único evangelho que existe é o evangelho apresentado por Jesus. Aqui o grande foco é Cristo. Aqui o grande foco é o relacionamento da igreja. E aqui o único evangelho possível, imaginável, é Cristo. O único, o evangelho, a boa notícia é Cristo. E esse é o desafio que nós temos. Guardar valores para que nós transformemos esses valores em vida e vida cheia de significado. Deixa eu agora, concluindo, te dizer uma coisa. No próximo trimestre estaremos juntos, não para estudar as cartas de Paulo, mas nós vamos estudar um livro da história, o livro mais claro em seus detalhes o livro do Novo Testamento, o livro de Atos. Então eu quero estudar junto com você, passear pelo livro de Atos. Fatalmente vamos encontrar Paulo e Pedro na história deste livro, que nós vamos crescer juntos e nos desenvolver estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Mas isso vai acontecer só no próximo encontro que teremos. O que eu desejo de coração é que você esteja em Cristo e que Cristo em nós seja a esperança da glória, como ele tem sido até aqui. O que eu desejo também é que você tenha uma semana muito abençoada, cheia da presença de Cristo, e que ele não esteja apenas nas árvores de Natal, mas ele seja a própria raiz da árvore
da vida que está dentro do seu coração. Boa semana, Deus te abençoe, até a próxima.